Fala, meus queridos irmãos. Gostaria muito de saber como cada um de vocês está. Em meio a essas dificuldades, esses problemas que o mundo vive, acredito que muitos de vocês nessa hora estão preocupados, sem saber o que fazer, muitos até desempregados, muitos envolvidos, com isso. Esses dias eu escutei uma coisa muito interessante de uma pessoa, e essa pessoa falou assim: a gente tem que ter cuidado para a gente não se tornar um com o todo. Ou seja, a gente tem que ter cuidado para a gente não viver o que está todo mundo vivendo. Mas isso é uma mente do cristão, uma mente daqueles que estão voltados para o céu. Há duas maneiras sempre de viver. Ou você vive espiritual ou você vive carnal. Não tem outra saída, ou é um ou é outro. E hoje eu quero falar um pouco sobre esses dois universos, a mente humana, o espiritual, o divino, Deus. O que acontece quando isso se relaciona, assim, quando isso tem um encontro? Quero falar hoje um pouco sobre a experiência de Moisés, que ele teve esse encontro com Deus. Quero falar sobre esse diálogo muito, muito interessante, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Então vamos lá juntos. Se você tem uma Bíblia, para tudo que você está fazendo. Muitas vezes a gente fica muito ocupado, para lá e para cá correndo. Para, relaxa, senta, pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar nela juntos. A gente muitas vezes tem tempo para tudo, mas para o nosso Deus a gente sempre está ocupado, a gente nunca para, para conversar com Ele, para meditar na palavra dele. Muito corrido, tem muita coisa para fazer. E nessas coisas, muitas vezes a gente esquece daquilo que é o essencial, aquilo que realmente importa. Então vamos aí, juntos, livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler sobre esse diálogo precioso que acontece quando o divino encontra o humano. A gente vai ver a experiência de Moisés hoje. Então vamos lá, vamos começar do 1 e a gente vai indo e meditando em cada versículo. Vai ter versículo que eu vou parar mais, outro que eu vou continuar mais, mas vamos lá, vamos dar início. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Um versículo só, parece algo muito simples, mas nesse primeiro versículo existem informações essenciais. Aqui a gente vê três coisas na vida de Moisés. Ele tinha um trabalho, estava levando as ovelhas ali para passear. Ele tinha uma família, as ovelhas eram do sogro dele. Certamente viviam juntos ali na mesma casa. E Moisés também, ele tinha uma vida espiritual. A palavra aqui fala que as ovelhas eram do sogro dele, o sogro dele era sacerdote. Moisés conhecia Deus. A gente vê isso no capítulo 2. Moisés era o hebreu de nascimento. Ele nasceu no meio do povo de Deus. Então, três coisas importantes: o ser humano vivendo a sua vida normal. Tem religião, tem família e tem trabalho. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou,
E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aqui agora acontece o encontro do divino com o humano. Moisés vivendo a sua vida e agora Deus vem para se encontrar com Moisés. E é interessante também aqui a presença do sobrenatural. E o que é o sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que foge das leis físicas. Por exemplo, se a gente vê um carro flutuando, a gente vai se espantar muito, porque fugiu. A gente sabe que o carro ele é pesado e ele não flutua. Então, se a gente vê um carro flutuando, isso vai assustar a gente bastante, porque não é natural. Então, aqui quando Deus desceu ali, né, através do seu anjo, naquela sarça, algo orgânico, deveria ter se consumido naturalmente. Mas a palavra fala aqui que ela não se consumiu, ela não queimou. E aquilo certamente espantou a humanidade de Moisés. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa tão grande visão, porque a sarça não se queima. Olha que interessante. No momento em que Moisés se deparou com o sobrenatural, o que ele faz? Ele se esconde, ele se vira, ele não queria ver. Ele ficou com medo de contemplar aquela visão. Mas aqui passou um pouquinho de tempo e parece que Moisés ficou curioso. E agora ele falou, olha, vou me virar e vou ver essa grande visão. É interessante como nós temos medo, né? Receio do novo, né? Mas ao mesmo tempo nós temos a curiosidade humana, né? E até uma coisa que dá a origem à ciência, nessa nossa curiosidade de saber, de descobrir por que acontece um eclipse, né? A gente olha, a gente quer descobrir o porquê disso, porquê daquilo. E aqui Moisés, expressando a sua humanidade, ele queria ver do que se tratava. E ele falou, agora eu vou virar para ver. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. É interessante que agora Deus, ele se manifesta audivelmente, ele fala. Até aquele momento era só uma visão e nada mais tinha acontecido. Ele só tinha tido contato com o sobrenatural, uma sarça que não se consumia. Mas agora ele escuta aquela voz. Moisés, Moisés, uma voz como que de alguém que chama atenção. E Moisés, como que conhecendo, né, que aquela voz era de Deus, disse o quê? Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, estou te ouvindo. Continua falando que eu estou interessado em escutar isso que é sobrenatural, isso que é diferente. Imagina Moisés o que ele estava sentindo. Conforme a gente for indo, sinta isso daqui. Desfrute da palavra de Deus. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha que interessante. Deus fala para Moisés, olha Moisés, eu quero falar contigo sim, mas não é de qualquer maneira. Você precisa observar uma coisa, Moisés, eu sou santo, portanto sede santo também. E outra coisa,
Tira essa coisa do seu pé aí, porque a terra ela é santa porque eu estou aqui. Então entre em contato com essa santidade. Era isso que Deus estava falando para Moisés. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Olha como a história vai se desenrolando. Olha como acontece essa interação do divino com o humano. Deus agora ele se apresenta para Moisés, porque Moisés ele sabia que existia um Deus. Ele era hebreu, o sogro dele era sacerdote, mas ele ainda não conhecia, não tinha ouvido ainda a voz de Deus. E quando Deus vem falar com ele, a palavra diz aqui que Moisés, ele encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés aqui ele ainda está muito cheio de timidez, o medo do desconhecido. Muitas vezes nós somos assim também. Temos medo de muitas coisas, né, que são desconhecidas para a gente não sabe como vai fazer, como vai reagir, como vai lidar. E é natural, um sentimento humano. Agora é interessante como Moisés ele cobre o rosto. Moisés tímido aqui. Se você olhar nesse mesmo livro, o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18, você vai ver que Moisés agora ele vira para Deus e pede a Deus para ver a glória dele. Isso é interessante porque nós desenvolvemos e nós queremos nos relacionar melhor com Deus. Aqui Moisés está se encobrindo, lá na frente ele pede a Deus para ver a glória dele. Isso é maravilhoso. 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. É bom a gente parar aqui para a gente entender uma coisa. Moisés estava nesse momento vivendo em Midian. Moisés estava com a vida estabilizada, tinha uma esposa, tinha filhos, estava ali com seu sogro, tinha um trabalho, tinha uma religião. Mas Deus agora está falando o seguinte: Moisés, eu quero te enviar para lá, para o lugar de onde você veio. Porque Moisés ele vivia no Egito até mais ou menos 40 anos. Moisés saiu do Egito corrido, porque Moisés ali para proteger o povo de Deus, quando ele sai ali, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele pega, ele mata aquele homem e o enterra na areia. E no outro dia ele vê 2 dos seus irmãos ali brigando, 2 hebreus, e ele vem intervir. E o hebreu fala para ele: você quer matar também a mim como você matou o egípcio? Então Moisés temeu, Moisés teve medo de morrer. Esse lado humano nosso, ele temeu a morte, ele temeu o faraó, e ele foge. E quando ele foge, ele encontra a sua esposa Midian. E ali ele permanece naquela terra ali, e aí ele casa, tem filhos, tinha um trabalho, estava ali bem tranquilão. E aí vem Deus falar para ele agora: olha, eu escutei a aflição do meu povo. O povo já estava afligido por 400 anos, clamando a Deus, e Deus escutou o clamor deles. Assim também é conosco.
Muitas vezes nós estamos clamando a Deus, pedindo, e parece que Ele não está nem ouvindo, que Ele não se importa com a gente. Mas a palavra está dizendo aqui que Ele se importa sim. Ele ouve a gente. Quando chegar no tempo certo, Ele vai intervir. Às vezes através de alguém, às vezes Ele mesmo vem, mas Ele vai intervir. Porque o sofrimento do povo de Deus ali toca o coração dele. 8. Porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Farezeu, do Aveu e do Jebuseu. Então agora Deus fala que Ele iria descer para poder livrar o povo dos egípcios e para levar eles para uma terra que mana leite e mel. É bem importante entender, Deus está falando assim, eu desci para livrar o povo. Então é Ele que livraria o povo. É importante a gente entender isso. E a palavra continua dizendo no 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. De novo ele repete a mesma ideia. Eu escutei o meu povo clamando a mim. Ele quer livrar o seu povo. Aí no 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até esse momento agora, estava tudo certo. Provavelmente Moisés estava até alegre, achando legal a ideia de Deus, que Deus tinha descido para livrar o povo, que Deus iria fazer todas as coisas. Moisés até o momento não tinha ideia do que Deus iria falar para ele, então estava tudo certo. Mas agora Deus vem e fala, olha Moisés, eu quero usar a tua vida. E aqui você se imagina você sendo Moisés, como você se sentiria? Porque o que Deus falou para Moisés é muito semelhante a ele falar para a gente hoje, vai lá na Coreia do Norte, diante do ditador lá. Vai lá e fala com ele para libertar todos os prisioneiros dele, para libertar todos os escravos dele. Era justamente isso que Deus falou para Moisés, porque Faraó era um, não sei exatamente, mas era um homem muito poderoso, eu creio que o homem mais poderoso do mundo, porque quando teve fome no mundo todo, o povo veio ao Egito para pegar comida. Então Faraó, muito provavelmente, era o homem mais poderoso do mundo. E Deus vem agora e fala para Moisés, fala, olha, vem agora, eu vou enviar você. Imagina a mente de Moisés, vivendo uma vida estabilizada, né? Já tinha a sua religião, tinha a sua família. Imagina agora o que passa na cabeça do ser humano. Sem contar que, quando ele saiu de lá, as pessoas, o faraó queria tirar a vida dele, queria destruir a vida de Moisés. Então deve ter passado um turbilhão na cabeça de Moisés, e passou mesmo. Conforme a gente vai indo na história aqui, a gente vai ver como o homem carnal, como o nosso biológico, como a nossa personalidade, como aquilo que o mundo formou, ele até combate contra as coisas de Deus. No versículo 11 a palavra diz assim: Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus já tinha falado com Moisés. Deus ele fala assim no 8, porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Então Deus já tinha falado para Moisés,
eu vou fazer, Moisés. Deus já tinha falado para Moisés que ele iria fazer o povo sair de lá da escravidão para levar eles para uma terra que mana leite e mel. Mas Moisés aqui parece que não tinha entendido isso. E olha a pergunta que ele faz. Quem sou eu? Será que Deus estava mandando Moisés ir sozinho como um homem a lutar contra um exército gigante? De maneira nenhuma. Mas Moisés, ainda com a sua mente carnal, ele imagina isso. Quem sou eu? Porque realmente é desproporcional como você vai lutar contra um exército inteiro, ainda mais o exército mais poderoso do mundo. E aí Deus continua a falar aqui nesse diálogo precioso, Deus fala assim: e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então Deus agora ele dá uma profecia para Moisés. Deus fala assim: Moisés, você vai lá embaixo, vai livrar o povo, vai voltar aqui nesse monte e vai adorar. Olha que palavra poderosa. Palavra do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Deus Todo-Poderoso. Deus que Moisés tinha escutado falar muitas vezes, mas que ainda não conhecia. E disse Deus a Moisés: eu sou, voltando ainda um pouco, no 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: qual o seu nome? Que lhes direi? Agora Moisés, ele começa a pensar com o pensamento dos outros. Ele volta lá agora com o pensamento dele, humano, um pensamento de resistência àquilo que era o projeto de Deus. Ele fala assim: e se o pessoal lá perguntar qual o seu nome? Olha o nível de conhecimento que Moisés tinha de Deus. Olha a superficialidade do conhecimento de Moisés. Ele não sabia nem o nome de Deus. E normalmente nós identificamos o outro pelo nome, não é verdade? Quando nós vamos perguntar ao outro se a pessoa conhece, a gente fala: você conhece fulano de tal? Só, conheço, pelo nome. Talvez se a gente tentasse descrever pelas características físicas, não, assim não sei não. Mas se você lembrar o nome, aí eu vou lembrar. Então Moisés aqui não sabia o nome de Deus. Ele fala: se o povo perguntar lá qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles? Aí o Senhor responde no 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus agora ele está falando sobre o poder dele. Ele está falando sobre a característica dele, a característica do ser divino, a característica de Deus. Quando ele fala eu sou, ele está falando o seguinte: olha, eu não tenho passado, eu não tenho presente, eu não tenho futuro. Eu sou em qualquer momento. E isso testifica daquilo que Deus tinha acabado de falar para Moisés. Olha, você vai lá embaixo, né? Você vai notar, Deus estava falando sobre o futuro. Você vai lá embaixo, vai pegar o povo e vai trazer para esse monte e vai adorar. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus estava ali mostrando para Moisés o poder dele, quem era ele. Mas a mente de Moisés, a mente humana, não consegue entender as coisas de Deus.
Moisés, ele representa muito a nossa caminhada espiritual. Moisés é uma personagem bíblica que eu amo muito, acho muito interessante, porque fala muito da nossa caminhada conforme a gente vai progredindo, entendendo quem é Deus e o que Ele quer para nossas vidas. Então Deus fala, olha, vai lá e fala com eles que eu sou. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Deus começa a dar detalhes agora sobre a missão. Como vai ser a missão dele? Deus começa a detalhar, né, passo a passo do que vai acontecer. Aí ele fala, vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visito o que vos é feito no Egito. Então agora Deus dá uma instrução específica ali a Moisés. Vai lá e fala o povo assim, 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 assim. Deus está dando os detalhes da missão para Moisés. Meus irmãos, se você chegou até essa parte do vídeo, parabéns. Muitos vão ver 1 minuto desse vídeo e vão jogar fora uma riqueza tão preciosa como é meditar na palavra de Deus. Incentive os seus irmãos a continuar. Nessa hora nós precisamos de gente como Barnabé, que encoraje os outros, que fale, vamos continuar. O mundo tem distraído as pessoas, amados. 17. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do Eteu e do Amorreu e do Fariseu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Deus agora tinha falado para Moisés e agora Deus está repetindo de novo para ver se Moisés entendia do que ele estava falando. Talvez por isso que lá no começo ele chama a atenção de Moisés. Ele fala, Moisés, Moisés, né? Talvez tipo assim, desperta Moisés, porque eu quero fazer através da tua vida, eu quero te usar. E muitas vezes assim somos nós, dormindo, disperso. E a palavra continua dizendo, e ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, e o rei do Egito, e dizer-lhe-eis, o Senhor dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Desculpa. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas e que farei no meio deles. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo e aos filhos dos egípcios, e aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Então, meus irmãos, Deus aqui, ele continua dando detalhes a Moisés sobre a missão. Mas é interessante que Moisés ainda não entende. Moisés ainda continua com seus questionamentos e as suas dúvidas. E assim somos nós, seres humanos.
é parte da nossa natureza não entender o divino, mas é muito interessante meditar em Deus. É muito interessante ver essa história, porque nós começamos a entender por que muitas vezes a nossa caminhada é difícil. É porque nós não entendemos o divino. Nós não entramos na dimensão da fé do dia para a noite. Existe uma caminhada. E é isso aqui que nós estamos vendo na história de Moisés. Então é isso por hoje. Êxodo 3, Moisés, o encontro do divino com o humano. Deus abençoe a todos, amados, e até o próximo vídeo.